Muito hoje se fala sobre dimensões, sobre estarmos na terceira, caminho da quinta e essas coisas. Mas o primeiro ponto importante, criatura divina, que eu quero trazer para você: dimensões não são lugares para onde a gente vai pegando um foguete, por exemplo. Eu ouço muitas pessoas dizerem: ai, não vejo a hora de ser levado dessa dimensão pela minha família interestelar. Aí a minha mente muito criativa já visualiza um ET de bicicletinha apontando o dedo para o céu e dizendo: telefone, minha casa. E olha, calma, eu acredito em sementes cósmicas e sim, sou descendente, assim como vocês, de ancestrais multidimensionais, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre o que são e onde estão as tais dimensões e por que isso importa, né? Uma compreensão para os nossos processos de autoconhecimento e evolução espiritual. Mas, como estamos na terceira dimensão e por aqui precisamos nos teletransportar por meio das redes sociais, eu, com a sua ajuda, preciso possibilitar essa minha viagem para muitos lugares ao mesmo tempo. Então dá o seu joinha nesse vídeo e compartilha para que o YouTube e essa nave multidimensional me conecte a mais terráqueos. Eu sou Andréa Francomano, terapeuta psíquica espiritual e facilitadora do curso de apometria sistêmica. E se você está chegando agora no canal, se inscreve, clica no sininho para receber os conteúdos novos e bora para a nossa viagem multidimensional? Partiu! Mas afinal, o que são dimensões? Bom, não são lugares, mas bandas de frequência, como essas usadas em controladores de aviões, por rádios, e que servem de apoio a certos tipos de energia de frequência muito mais elevadas, mas a ideia é a mesma. Todos os seres vivos na face da Terra possuem um corpo, assim como a grande maioria, que é social, relacionando-se com uma comunidade, uma sociedade, uma grande rede de interdependência pela qual a vida acontece. O ser humano pode expandir para além da existência física e captar outras realidades, inclusive a si próprio. Nós somos capazes de transcendermos e temos acessos a esferas espirituais diferentes daquelas nas quais nós estamos existindo, conectando-nos com vários outros universos. E nós podemos acessar o que nós entendemos por dimensões, entender a vida em toda a sua complexidade e essência, desde que a gente atinja um nível evolutivo para isso. E é por meio das dimensões espirituais que a humanidade é capaz de entender a sua conexão com o divino e evoluir espiritualmente, entendendo o seu propósito no mundo, a sua relação com os outros seres vivos e com todo o universo. Entender o tal sentido da vida, hein? Mas dimensões espirituais, de novo, não são locais físicos, mas níveis evolutivos ascendentes da consciência numa escala de 1 a 7. Não são somente 7, criatura divina, mas nós vamos hoje olhar para essa escala que já é bem complexa. Então vamos conhecer o que é a existência em cada uma dessas 7 dimensões espirituais. A primeira dimensão é a formada pelo átomo, moléculas, pelos códigos genéticos, pela água, solo, os minerais, as estruturas físicas. Já na segunda dimensão é onde nós encontramos os reinos vegetal e animal e onde se encontra também toda a matéria orgânica, com seres unicelulares ou multicelulares. Na primeira dimensão, os seres se comunicam por sensações. Na segunda, eles já começam a se comunicar com os sentidos, olfato, visão, audição, paladar e tato. Nessas duas dimensões, há seres diferentes do homem que entendem pequenos comandos, principalmente por condicionamento, mas não há consciência sobre conceitos como no homem. Na terceira dimensão, é o estado de consciência em que o ego, a alma, prevalece. É onde o ser humano busca se conectar ao eu superior por meio da espiritualidade. Mas, sem compreender que antes de ser humano, ele é um ser espiritual, ele então encontra-se num corpo físico encarnado e a sua mente racional vai precisar resgatar a ligação com o divino e a comunicação,
que é feita para isso é estabelecido por meio de sensações, de sentidos e do pensamento. Nesse ponto, os seres humanos são capazes de entender conceitos. Então, aqui na terceira dimensão é aonde existe o medo, as doenças, os vitimismos, as culpas, carências, rigidez, orgulho, vaidade, soberba, ira, luxúria, maldade, crueldade, e o rosário de todas as coisas com as quais precisamos lidar para superar e evoluir. O processo atual pelo qual estamos passando, toda a humanidade, é o que tem sido denominado de transição desse nível de consciência para o que é conhecida como a tal quinta dimensão, onde o ser humano passará a entender a sua espiritualidade, a sua origem e a sua unidade com o universo. Nessa terceira dimensão, nós começamos a ter consciência sobre viver em uma sociedade mais igualitária, mais justa, voltada ao bem comum, onde a tecnologia possa ser útil, para apoiar a vida na Terra e desvendar outras dimensões. Mas para percebermos outras dimensões conscientemente, a gente precisa de muita perseverança e trabalho focado. O orai e vigiai, que se fala tanto. Nós estamos já experienciando a transição dimensional, que eu insisto, não se trata de deixarmos o planeta para um novo planeta, mas uma evolução da própria raça humana, adaptada aos novos processos existenciais do próprio planeta em regeneração. E nessa jornada de não lugar, o aprendizado é exatamente acessarmos os nossos conhecimentos adquiridos desde a primeira instância dimensional, em nossa primeira raça, e irmos dirimindo os nossos conflitos geracionais, para que a gente se conecte com a nossa consciência e o eu superior. Na quarta dimensão, ela é conhecida como mundo astral, também chamada de mundo etérico, e representa um estado de consciência mais elevado. Mas na quarta dimensão é possível a gente se conectar a outras realidades e também a outras dimensões, porém ela coexiste com a terceira dimensão numa realidade paralela, onde tudo não tem densidade de matéria. Por isso que é possível, atravessar corpos físicos, uma parede. É a tal da dimensão das viagens astrais e do desdobramento dos 7 corpos sutis, onde a gente tem os superpoderes, tanto para o bem quanto para o mal. Então é onde atuam as energias sutis desencarnadas, tanto os trabalhadores de luz quanto os da sombra, onde se instalam laboratórios, usinas, hospitais, escolas e uma sorte toda de possibilidades plasmadas no inconsciente extrafísico. Aqui estão todos os seres puramente espirituais, ou seja, sem corpo físico. E eles vão se dividir em 2 regiões. A inferior, onde estão todos os seres de baixa vibração e o que se conhece por inferno, umbral, tronos opostos, e a superior, que é onde estão os seres, os elementais da natureza, as fadas, salamandras, ondinas, gnomos, e onde estão as colônias espirituais, por exemplo, como o nosso lar. Muitos de nós já estamos trabalhando com essa dimensão e já estamos auxiliando a criar possibilidade de buscar o bem-estar, a valorização, a alegria, a paz interior, o amor com os outros, exercendo essa atividade em cooperação. Na apometria, essa é a dimensão de grande parte dos tratamentos que são realizados. Bem, aí a tal quinta dimensão, que é onde tudo é eterno e a noção de tempo já não vai mais existir, porque lá a gente pode transitar no que seria passado, presente, futuro e paralelos por meio dos corpos mental e astral. Nessa dimensão é possível a gente assumir uma forma física só se houver necessidade e desejo. É onde os seres de luz, os mestres de consciência multidimensional, os nossos guias, os nossos mentores, estão ali a serviço da fonte criadora divina e nos orientando. Essa é a dimensão para onde a humanidade caminha, mas veja, não caminha no sentido de ser uma direção de lugar, mas de uma direção de consciência, de elevação, de aprendizagem, de entendimento de qual é o nosso papel enquanto seres humanos. A quinta dimensão tem por objetivo a tal transição planetária. Nessa dimensão se admite as existências de extraterrestres, de fenômenos paranormais, de forças misteriosas que governam o universo.
É um nível de consciência que o ser humano é capaz de perceber que todos nós estamos unidos pelo amor, conhecer profundamente e viver de maneira plena e harmoniosa, respeitando e compreendendo todos os seres vivos. Hoje, muitos de nós já estamos acessando essa dimensão. Já estamos desenvolvendo nosso canal de conexão com seres espirituais que atuam nessa faixa frequencial. Por meio do autoconhecimento, do autotratamento das nossas próprias questões da alma-ego, mais vamos nos desenvolvendo nesse sistema de comunicação interdimensional. Por meio de canalizações, clarividência, clareaudiência, incorporações, psicofonia, psicografia e tantos outros meios de comunicação que têm se mostrado cada vez mais comum e nos possibilitando aprofundarmos nos conhecimentos necessários para essa nossa evolução rumo à quinta dimensão. Bem, e a sexta dimensão, que é afinal? Ela está além da eternidade, né? Ela vai se dividir em dois mundos, o causal, onde estão as almas dos seres humanos, e o búdico, onde está o nosso espírito divino. É uma consciência de infinitas versões que coexistem simultaneamente e podem ser acessadas a qualquer tempo no espaço. Nessa dimensão, se sabe que há muitas outras dimensões, outros seres em diferentes níveis evolutivos, inclusive superiores em outros universos que compõem a mesma unidade, inclusive com consciência de que há outras dimensões ainda superiores. Essa é a dimensão que nós podemos acessar, por exemplo, quando estamos dormindo, para estudarmos ou trabalharmos com o nosso espírito, né, para que ele seja aperfeiçoado. É onde estão as bibliotecas universais que nunca se fecham, que guardam informações do que a gente costuma chamar de consciência cósmica. É um lugar onde as grandes mentes criadoras de coisas fantásticas para a humanidade estão lá como um arquivo a ser mesmo acessado quando a gente está num processo de autoconhecimento e desdobramento espiritual. Finalmente, a sétima dimensão seria onde está o absoluto, o inominado, o incognoscível, o sem forma, o pai e mãe do cosmos, se é que se pode dizer que ele está em algum lugar, né? Há uma total eliminação do ego nessa dimensão. Essa dimensão nos permite a renovação total espiritual. A sétima dimensão é a dimensão da compreensão de que forma todos os seres e todas as suas versões ocorrem. É uma forma de entendermos o Big Bang, como ele teria tido início e dado origem a todas as formas do universo que compõem o todo. É a consciência do que existe e de que existe infinitas possibilidades. É a ideia de que o universo, como a gente o conhece ou desconhece, né, é infinitamente amplo. Representaria o amor puro, o estado desperto e consciente, a verdade elevada, a conexão com a fonte criadora de todas as dimensões. E quando acessada essa sétima dimensão, é capaz de mudarmos o nosso pensamento e nos curarmos instantaneamente, se isso é possível quando estamos aqui encarnados, né, na matéria. E alguns avatares fizeram exatamente esta viagem e se curaram, né? E se curaram das dores do ego ao ponto de transcenderem, como Jesus Cristo, Buda e outros avatares aí. Muito bem, é isso, criatura divina. As dimensões espirituais são os estágios de consciência espiritual ou de conexão à fonte criadora, em que cada um de nós, seres humanos, e toda a humanidade se encontram, além de outros seres que coabitam o universo. A ciência vem tentando desvendar, né, essa grande expansão do universo, como os planetas se formam, como que a matéria se constitui, os seres vivos, como que eles passaram a habitar o planeta, de onde vieram, para onde vamos, as relações, né, entre o planeta Terra e o cosmos, a existência de buracos negros, buracos de minhoca, a possibilidade de vida de seres extraterrestres, outros universos possíveis, bom, enfim, são tantas as questões que é até difícil da gente citar todas, né, tantas infinitas possibilidades.
Como diz a passagem bíblica, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas enfim, o fato é que tudo que nós, seres humanos, desejamos é encontrarmos respostas e desvendarmos o sentido da vida. E nessa direção não é sobre dimensões, mas sobre conhecermos o universo mais inóspito e indecifrável que existe no cosmos, o nosso microcosmo interior. Mergulhar profundamente em nós é o caminho para desvendarmos o universo. Conhece-te a ti mesmo e desvendarás o universo. Algumas respostas vêm da ideia de que há uma força superior da qual o ser humano se desprendeu e que para viver em harmonia ele precisa se resgatar e voltar. E assim ele vai fazer quando ele evoluir para essa dimensão consciencial espiritual. Reflita sobre essa real possibilidade, considerando a transição pela qual passamos na atualidade, nessa nossa terceira dimensão. Observe que nós começamos a entender gratidão como um dos sentimentos potentes da humanidade, que é possível nós utilizarmos essa tecnologia toda para o benefício coletivo, como eu busco fazer através desses vídeos, que as conquistas e a felicidade vão muito além dos bens materiais e que o consumo de vida na Terra deve ser repensado porque nós somos a Terra. Busquemos o nosso autoconhecimento, o nosso autoestudo, a nossa maneira de nos enxergarmos como um ser espiritual e de que forma nós nos conectamos com essa quinta dimensão já neste momento. Não espere respostas fora, não espere uma viagem para lugares distantes, não espere que seres de luz venham te resgatar. Não espere. Seja, haja, comece agora. Você, eu, todos nós, todos os seres multidimensionais. Cabe apenas a cada um de nós a mobilidade, para cima, para baixo, para os lados, e a conexão com a nossa consciência nessas dimensões. Criatura divina, é sobre isso. E se esse vídeo foi contribuição para você, eu vou te pedir de novo para você deixar o teu joinha. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, então compartilhe aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. E gratidão por acompanhar. Saudações intergalácticas. Nós, os sirianos, somos gratos pela sua existência. Tchau.